Boa tarde, queridos. Graça e paz. Pastor Antônio, Ministério Poder da Palavra. Quero trazer para você uma palavra nesta tarde para edificação do seu espírito. E vamos falar de um assunto que para nós é importantíssimo. Para nós que somos filhos de Deus, precisamos estar com o nosso ministério ativado. Nosso ministério precisa ser um ministério de ativação o tempo todo. E assim como na palavra diz, para a gente edificar o nosso espírito. Então precisamos estar atentos para nos edificarmos por dentro. Porque na verdade o nosso chamado é um chamado que exige de nós uma necessidade de buscar a presença de Deus. Amados, isso não é tão simples como a gente imagina que é, porque na verdade todos querem ter o poder, querem carregar o poder, e o poder realmente é para todos nós. Mas o que devemos fazer para que o poder de Deus permaneça em nós é mergulhar na palavra, é tirar tempo, é separar um tempo para que possamos estar buscando a sua presença. E por isso, queridos, eu costumo dizer que não é tão fácil, que não é tão simples, mas também não é algo que venha a ser um peso. Quando tiramos tempo para estar com o Senhor, isso é prazeroso. Isso traz para nós uma alegria muito grande. E é aí que vamos nos edificando, é lendo a sua palavra nesse tempo, é adorando, é orando em línguas. E é desse assunto que eu queria falar um pouco hoje, sobre a oração em línguas. Ok, queridos? Tem muitos textos na Bíblia que falam sobre a oração em línguas. Mas tem muitas pessoas, muitos crentes, que não acreditam nesse dom, o dom de língua. E o dom de língua é para edificar o nosso espírito, como está escrito lá em Tito. Que quando nós oramos em línguas, nós edificamos o nosso espírito. Mas tem um texto aqui em 1 Coríntios, que nós vamos falar um pouco sobre esse assunto agora, que muitas denominações, principalmente os tradicionais, não acreditam muito. Mas isso eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Esse dom é para quem acredita. Se você não acredita, então não vai funcionar para você. Tenha certeza. Mas você também não pode criticar algo do que você não acredita. Então, cada um com a sua fé, cada um com a sua visão, e cada um cuide do seu ministério da forma como você acha que deve ser. O final de tudo, queridos, é chegarmos a um objetivo só. É arrebanhar pessoas e tirar pessoas das mãos de Satanás e levar ele para o reino de Deus. E eu quero citar aqui o texto que se encontra aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo que eu vou ler é a partir do versículo 26. Que veja, querido, isso é aqui onde o pessoal faz uma confusão e acaba que crucificando a oração em línguas. Que diz assim, ó: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo,
tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação, viu? Tem línguas, tem profecia, tem revelação, mas tudo que você for fazer, tudo que nós formos fazer, temos que fazer para edificação. E a oração em línguas, queridos, ela te edifica. Não acredite em pessoas que vai colocar na sua mente que a oração em línguas não existe mais, que foi naquele tempo dos apóstolos. Não, querido, na época do Pentecoste, não, amados, nada disso. Eu quero trazer essa palavra para você hoje, para edificar a tua vida. Assista esse vídeo até o final. E essas poucas palavras que nós vamos ouvir aqui nessa tarde vai edificar muito a tua vida. E o teu ministério vai avançar, vai destravar. Se você realmente entender e se interessar pela oração em línguas. Ok, queridos? Então, o versículo 27 diz assim, olha: se alguém fala em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou 3, ou quando, no muito, 3 mesmo. Ele diz, faça-se isso por 2, ou quando, no muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Viu? É aqui onde eles falam que Paulo proibiu. Paulo não proibiu. Se você for ver o versículo não está falando que Paulo proibiu isso daqui. Isso aqui, queridos, era porque a igreja de Coríntios tinha muitos dons. E eles estavam usando os dons da forma errada, eles não entendiam. E Paulo está aqui ensinando para ele como se deve usar os dons. Paulo não proibiu a oração em línguas. Mas o apóstolo Paulo ele está falando aqui para eles fazerem da maneira correta. Porque estava fazendo uma bagunça. A igreja tinha muitos dons. E eles estavam usando os dons de todo jeito. Porque eles não sabiam como usar os dons. E daí vem o apóstolo e dá as instruções para ele. E de forma alguma ele proibiu a oração em línguas. Veja bem, versículo 28. Ele disse, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, na igreja, ele aconselhou para não falar muita gente em línguas. Ele falou para falar 2 ou no máximo 3. E se houvesse quem interpretasse. Mas se não houver quem interprete, então fique calado e fale consigo mesmo. Ore em línguas baixinho para a sua edificação. Isso não é errado. Não tenha medo de orar em línguas. Porque o que eles querem aí é fazer com que a gente mate esse dom que é abençoado, que é um dom que foi dado pelo Senhor Jesus para todos nós. E o versículo 29 ele diz, e fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Quero ir mais adiante, ok? Ele diz assim, ó, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Veja bem que ele está ensinando aqui para a igreja. Ele está ensinando de como se deve fazer o culto ao Senhor, com ordenância, o culto em ordem, sem bagunça. É isso que ele está ensinando para a igreja. Mas de forma alguma ele está proibindo falar em línguas. Até porque ele mesmo disse que falava em línguas mais do que todos aqueles irmãos que estavam lá. Eu vou ainda mais adiante, para a gente ler a mensagem aqui. Aí ele diz, no versículo 31, porque
todos poderei profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Veja bem, ele está botando ordem no culto, porque a igreja de Coríntio era uma igreja bagunçada. E ele, sabendo disso, ele veio para botar ordem, para ensinar como a igreja deveria conduzir o culto. E o versículo 32 diz: E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Entendeu agora? Então ele quer dizer que quando oramos ou profetizamos, nós não perdemos o controle. Não, você tem que ter o controle, até porque ele está falando aqui de um culto racional, um culto com raciocínio, um culto com entendimento. É isso que ele está dizendo para a igreja. No versículo 32, ele explica dessa maneira. Ele disse que o profeta tem domínio. O espírito do profeta tem domínio. Não perde o controle. Muitas das vezes que nós vemos é pessoas na carne e eles entram na emoção e ele perde o controle. Mas quando você está fazendo algo com raciocínio, você não vai ser envolvido pelas suas emoções de forma que você não possa controlar. Por isso que ele fala de um culto racional, do culto com raciocínio, do culto com entendimento. É isso que ele está ensinando para nós aqui. E o 33, ele diz assim, queridos, porque Deus não é Deus de confusão, viu? O 33 ele disse, Deus não é um Deus de confusão. Isso significa que a igreja está fazendo uma confusão lá dentro. E ele veio para ajustar a ordem do culto. Quando ele diz porque Deus não é um Deus de confusão, e ele diz, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Até aqui, queridos, eu queria falar para vocês sobre esse assunto da oração em línguas. Então, quando alguém chegar e falar para você que a oração em línguas não tem resultado, não dê ouvido para essa pessoa. Busque o batismo de fogo. Busque o batismo com o Espírito Santo que vai edificar a sua vida, meu amado. O seu ministério vai avançar quando você passar a orar em línguas. Eu tenho visto tantos e tantos homens de Deus que têm mudado a história do seu chamado, simplesmente porque ele descobriu essa chave, que é a oração em outras línguas. Então, meu amado, pelo amor de Deus, busque o batismo com o Espírito Santo. E só assim você vai destravar o seu chamado. Às vezes o nosso ministério ele está amarrado, ele está preso, porque às vezes a gente ora e a gente não está orando da maneira correta. Mas a Bíblia diz que quando oramos em línguas, nós não entendemos o que estamos falando. Por que nós não entendemos? Porque a nossa mente ela fica infrutífera. É assim que a Bíblia diz. A nossa mente fica infrutífera. Mas em mistério, falamos com Deus. Então é uma língua do céu. Ele entende. Não se preocupe se você não estiver entendendo. O importante é você crer. Pode sentir algo no seu corpo, tudo bem, não tem problema. Mas se você não sentir nada, não sentir nenhum tipo de arrepio, não tem problema. Continue crendo e orando no Espírito para edificar o seu próprio espírito. Ok, meu amado? Muito obrigado. Você que assistiu esse vídeo. E eu queria pedir agora a você encarecidamente. Inscreva-se no canal Ministério Poder da Palavra, para que a gente possa alcançar mais almas através do ensinamento
das Escrituras, dos ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós nos seus evangelhos. Então, queridos, escreva, dê um likezinho, faça um comentário. Por favor, nos ajude nesse canal para a gente estar alcançando mais vidas. O nosso objetivo com esse canal é apenas espalhar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Então, se você escreve, se você compartilha, mais pessoas vão ser edificadas. Tem muita coisa boa lá. Tá bom, meu amado? Se inscreva lá. Eu quero orar por você agora. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fala, Senhor, com cada um, meu Deus, desses ouvintes que estão, meu Deus, diante desse aparelho, seja celular, seja televisão, seja computador. Eu peço ao Senhor agora por cada uma dessas pessoas, meu Pai, que estão agora ouvindo essa mensagem, meu Deus. Que o Senhor toque no coração de cada um deles e que eles possam ser edificados por esta palavra, Pai. Eu declaro sobre a vida deles agora uma bênção especial sobre eles, meu Deus. Na sua casa, nos seus filhos, no seu casamento, na sua família de uma forma geral. Que a tua paz repouse sobre cada um deles, Pai. E o abençoe agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Fica na paz do Senhor.